Havendo número legal, declaro aberta a 80ª sessão. Alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Aprovado. Peço escusas aos membros da casa e aos senhores pelo atraso na sessão. O item 1 de 2, retirados. O 4, 5 e 6 também. O 7 também. Vamos pelo item 3. Embaixo, declaração no recurso eleitoral 27006, origem Figueirópolis, relator desembargador Marcos, embargante Gilson Gomes Milhomem, embargado Ministério Público. Desembargador Marcos, com processo e a palavra. Senhora presidente, o senhor Gilson Gomes Milhomem articulou os embargos de declaração para, alegando intempestividade ou inexistência do recurso ministerial por não ter sido protocolada a peça processual respectiva, mas somente juntada aos autos. Sustenta haver contrariedade entre as provas produzidas nos autos do acordo desse tribunal, como também fragilidade do acervo probatório para comprovar a captação ilícita de sufrágio e ainda contradição em razão de o embargante ter sido inocentado na ação penal deflagrada por compra de votos. Sob esses argumentos, requer sejam prestados efeitos modificativos. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da contrariedade entre as provas dos autos e o acordo combatido de modo a manter intacta a sentença da 14ª Zona Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral nessa instância foi pelo não provimento dos declaratórios. Aqui no voto que eu trouxe de 2 laudas, eu digo o seguinte: interessante uma rápida leitura para melhor compreensão da matéria. Conheço dos embargos, dos pressupostos de admissibilidade. É imperioso reconhecer que, em razão de tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, o provimento dos embargos declaratórios está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou inexatidão material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria deciduadora dos embargos de declaração, aquela em que o julgador deixa de apreciar. Contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão expressa tal hipótese dos autos, o embargante alega que o acordo combatido incorreu em omissão ao ter deixado de reconhecer a intempestividade, conforme salientado. Contudo, verifica-se que o impugnante toma por início do prazo recursal a publicação da sentença, o que mostra-se incorreto, uma vez que o Ministério Público possui prerrogativa de intimação pessoal. Outro raciocínio equivocado é o de que, por ter sido meramente juntado o recurso aos autos, ao invés de ter sido protocolado como determina a praxe, seria impossível averiguar sua tempestividade. Na espécie, tal desiderato restou viabilizado pelas certidões inseridas nas folhas 120 e 126, que dão conta do ingresso dos autos na promotoria no dia 15 de fevereiro de 2013, sexta-feira, para intimação da sentença proferida, com vista dos autos, e sua devolução ao cartório eleitoral se deu no 19 de fevereiro de 2013, terça-feira, consoante verificado pela chefe de cartório, folha 126, ou seja, total observância ao trido legal. Registre que o argumento de que não teria sido realizada a admissibilidade recursal não condiz com a realidade, com efeito. Conhecido o recurso, por entendê-lo possuidor de todos os requisitos legais, e assim o expressei em meu voto. Ademais, suas contrarrazões, o recorrido não trouxe a lume a matéria de intempestividade, restando para mim bem tranquila a conclusão pela apresentação do apelo
no tempo oportuno, consoante já demonstrado. Observe-se, por fim, que a contradição amparada pelos aclaratórios é aquela consistente entre partes do acordo e não entre as provas dos autos, conforme sustentado pelo embargante. Outra assim, a circunstância de ter extraído conclusão destoante daquela a que chegou o juiz à cor não impõe necessariamente defeito à decisão proferida nessa instância por óbvio. No caso dos autos, houve integral exame da matéria subjúdice, sendo devidamente explicitados no acordo fustigado os fundamentos que conduziram ao juízo de convicção, levando em consideração todo o acervo probatório, que consequentemente dispensa novo pronunciamento desta Corte, para completá-lo ou esclarecê-lo. O efeito provimento pleiteado pelo embargante se traduz em nítida pretensão de reforma ou apreciação de decisão colegiada, e no mais seguindo a nossa linha jurisdicional, conheço dos embargos e nego-lhe provimento. Alguma divergência? Eu só queria uma maior informação, porque eu lembro que o advogado esteve comigo falando sobre esse caso. Eu achei até muito diferente, porque o Ministério Público não protocolou a peça, ele simplesmente fez juntar. E nessa juntada não saberia, seria impossível de apurar se a peça seria tempestiva ou não. E eu achei interessante. Então, pelo prisma de Vossa Excelência apurou que a peça foi tempestiva, a entrada no cartório. E isso também funcionaria para qualquer esfera, né? Se o advogado fizesse a mesma coisa sem protocolizar e simplesmente juntasse a petição, valeria. Não, senhor. E por que no caso do Ministério Público valeu? Porque o Ministério Público ele é uma magistratura de pé. E como órgão oficial do Estado, ele goza praticamente das mesmas prerrogativas do magistrado no tocante à inserção das suas peças através de oferecimento de cotas ou do simples registro no processo, não acorrendo ao sistema de protocolo que é destinado às partes e seus procuradores. Essa é a tradição do direito brasileiro, assim que ele foi firmado. Essa regra ela foi recepcionada pela Constituição Federal, inclusive no tocante à intimação pessoal, né? A exigência de intimação pessoal do membro do Ministério Público. A Defensoria Pública, por ser um órgão de advocacia oficial, integrante, parte do Estado, e como tal, uma fração de poder, uma autonomia, diferentemente da advocacia, que é nitidamente de natureza privada e deve atender às regras para os clientes externos do sistema jurisdicional. Daí a diferença entre Ministério Público e advocacia. Então, no prisma de Vossa Excelência, o advogado é obrigado, o tripé legal funciona meio penso, que o advogado, então, ele teria que cumprir, o Ministério Público não tem que cumprir as regras. E funciona bem o sistema desse jeito. O posicionamento do procurador é nesse sentido também? Senhor presidente, se me permite, eu acredito que, independentemente se Ministério Público ou advogado, o protocolo é um meio de prova. Ele serve para a parte provar que praticou o ato no prazo especificado. Se outros meios de prova a permitir esclarecer que o documento foi entregue à justiça dentro do prazo legal, o protocolo é uma formalidade, não é uma essência do ato. É assim que a parte, de qualquer forma, se manifesta dentro daquele prazo para
manifesta a intenção de praticar aquele ato, esse ato deve se reputar como válido. A justiça, o processo, ele não deve se apegar à formalidade, mas à sua finalidade. E eu acredito que, se há meios de se aferir que a petição foi entregue no cartório dentro do prazo, né, é possível aproveitar o ato. Da mesma forma como no que se refere à questão da intimação pessoal, como bem referiu o doutor Marco Antony, a jurisprudência se fixou que o prazo da intimação pessoal começa a fluir não do dia em que o membro do Ministério Público lança o seu ciente nos autos, porque isso permitiria que ele ficasse com o prazo a seu bel albedrio para começar a iniciar no dia que ele quisesse. Mas então a jurisprudência se firmou no sentido de estabelecer como termo acorde o prazo o dia da entrega dos autos na secretaria do órgão. Né? Então, como é comum entre a Justiça e o Ministério Público a tramitação física dos processos, os processos vão ao Ministério Público, voltam para o Poder Judiciário, é comum que, ao devolver o processo, a peça vá junto. Ainda mais nas comarcas menores, em que o sistema funciona, às vezes, muito próximos, os órgãos funcionam próximos, há essa tramitação entre os processos de forma manual, né? Então, eu acredito que o que se deve observar efetivamente é se há como aferir que a petição foi entregue dentro do prazo. Isso que Vossa Excelência, no caso do advogado não protocolizar a peça, poderia ser apurado do mesmo jeito que é para o Ministério. Com certeza. Eu mesmo, na minha prática advocatícia, nos idos longos anos, era comum, às vezes, ir despachar com o juiz uma contestação, por exemplo, diretamente, sem passar pelo protocolo, e o juiz, ele mesmo, despachar nos autos ali, e aquele despacho vale como a prova de que você entregou a petição no prazo estabelecido. Mas não é o mesmo que ele perguntou. Aí, evidentemente, o despacho do juiz vale mais do que o protocolo. Sim, mas é um meio de prova. Estou falando que são meios de prova. Mas se não cumpriu a formalidade, doutor Aldo? Não, a formalidade, ela serve para prova. Ou o despacho do juiz. O nosso processo, ele não... O ingresso no protocolo. É diferentemente das prerrogativas que goza o Ministério Público de fazer juntar as suas peças aos autos e de fazer cota nos autos. É diferente. Não se pode essa distinção, mesmo que Vossa Excelência sinta um pouco constrangido em relação a isso, mas é assim que o sistema funcionou até hoje. E o doutor ali cutucando para ver onde é que chegar. Isso é um argumento heurístico. Porque eu acho que a função do advogado é privada, o munus é público. Isso é levado pela Constituição. Então, os direitos seriam iguais. Bom, aí Vossa Excelência quebrar a regra da formalidade do protocolo para poder salvaguardar um Ministério Público da Advocacia, um munus público, um Ministério Privado, na verdade não é público, é um Ministério Privado da Advocacia, seria quebrar todas as formalidades da organização judiciária do Estado. Eu acredito que não. E aí viraria uma verdadeira balbúrdia, não se computaria mais prazo, a qualquer tempo é possível fazer qualquer coisa. Por isso que eu falo, eu acho que o mesmo dever que o advogado tem, o Ministério Público tem que obedecer também. Então, a mesma esse tema serve para tema que serve para reflexão, para debates nacionais, talvez discutir isso no novo Código de Processo Civil, mas infelizmente é assim que funciona, é dessa forma, e eu não vejo prejuízo, muito pelo contrário. Tem funcionado bem, é mais desburocratizado. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Doutor Álvaro, qual que é a prova nos autos da tempestividade dos embargos, considerando que não houve protocolo? Porque no parecer do Ministério Público isso não é ressaltado. Segundo foi colocado
Tem as certidões? Tem certidões, tem a intimação pessoal, a data da intimação Não, a data da pessoal. intimação pessoal, sim. Me Isso. parece que foi Me parece dia que 15 de também fevereiro. Eu posso só Pode, verificar pois qual não, foi a porque é data muito da- democrático. No parecer do Ministério Aqui, Público, por ele diz incrível o que seguinte... pareça, o relator muitas vezes não gosta de ter razão. Então, se alguém tiver razão nesse processo aí, melhor do que a minha, pode... Não, à porque o Ministério vontade. Público, o Ministério Público Federal diz que o Ministério Público recebeu o processo 15 de fevereiro e a petição dos embargos data do dia 19. E aí foi a mesma data da devolução dos autos. Tem a certidão dizendo que os autos foram devolvidos no dia 19. E aí tem uma outra certidão dizendo que entregou os autos ao Ministério Público no dia 15/2, né, que é uma sexta-feira. Então, considerando que 16 e 17 seriam o sábado e domingo, Há uma certidão de recebimento dos autos no dia 19, vindo do Ministério Público, e os embargos datam do não, dia o 19. recurso, O recurso, isso, desculpe, Data o do recurso dia data 19. do dia 19, a petição. A petição é do dia 19, é isso? Sim. Aí depois, posterior a isso, qual que é a movimentação processual? Tem alguma certidão do cartório? Tem a certidão do cartório dizendo que recebeu os autos no dia 19. Mas não a manifestação do Ministério Público, a petição. Fala só que recebeu os autos. Não, já está depois da manifestação. A certidão já vem posterior. O recurso já está juntado e a certidão vem depois. Eu estou vendo aqui, a certidão vem na folha seguinte, Exato. Sequência do recurso. na sequência. Eu queria só ouvir o Causílio, só para talvez ele esclareça alguma coisa. Questão de fato, excelência. Não existe nos autos nenhum documento que demonstre a data que o recurso foi protocolado, foi encaminhado nos autos. Existe uma declaração a posteriori dizendo que os autos foram remetidos e devolvidos, esse tríduo, mas não tem documento nenhum, até porque ele poderia ter devolvido os autos e protocolado após a peça. Então, eu levanto essa questão de fato, porque eu acho que ela é importante, porque não há nos autos qualquer documento que demonstre que essa petição foi entregue no tríduo. A certidão Do cartório, que aí tá aí A o certidão do tem que cartório, o ser certificado certificou com data muito posterior, certificou que tinha sido Não, entregue. recebeu o processo. Não, que ele já recebeu estava no com a dia folha 19. juntada no... Então ele adulterou o processo, mudou as folhas. Inclusive a certidão foi rasurada, consta uma certidão, depois ele vem em rasura, é dia 14, aí depois vem, olha, refaço certidão e coloca o dia 15. Inclusive existe a pedido do Ministério Público foi refeita a certidão. Mas isso essa certidão, ela não é, porque o que O vale... Ministério Público tem certidão nesse sentido. A certidão que fala vista ao Ministério Público, nesta data, abro vista ao Ministério Público Eleitoral, chefe do cartório, no dia da 14ª Zona Eleitoral, dia 14 de fevereiro de 2013. Aí a certidão de baixo, eu, Marinelza Macedo, técnica ministerial, lotada na Promotoria de Justiça de Alvorada, certifico que os autos aportaram nessa promotoria no dia 15/2. Certo. Então, dia Então 15 essa no Ministério Público. chegou no dia 15. Então nós temos essa Então se data. saiu no dia 14, não é o que conta é o dia que ela foi aportada no Ministério Público. Posteriormente a isso, o documento seguinte já é o recurso. É o recurso. E o documento seguinte ao recurso é a certidão de retorno. De recebimento. A discussão me parece aqui também, aproveitando essa questão, eminente relator, mas há permissividade então para que o Ministério Público junte recurso como se fosse parecer ministerial. Nós vamos chegar a essa conclusão, se for assim que nós tivermos, Permissividade sem ou não, fazer é necessidade de questão protocolo. Não, acho que nós estamos É a discutindo só formalidade. questões formais. Mas é isso mesmo. Nós estamos só discutindo questões formais. O do doutor processo, Mauro porque Ribas falou com todas as letras, é isso mesmo que está se discutindo. no final das contas é isso que a gente quer falar. Eu não tô, E o debate não é novo, o debate é antigo. Ué. Tentando. O debate não é Se novo, o nós debate é aceitarmos antigo. então, diz assim, então, o recurso pode ser feito, desde que no trido, e como é que eu faço a comprovação do trido? Com a entrega da peça, complicado. Inclusive tem, não é
maioria caudalosa, mas existem Discussões uma que teriam que ser protocoladas. minoria que não aceita, que é excessivamente formal e quer que o Ministério Público protocolize as suas petições. A questão que foi abordada por esses embargos me parece que é nesse sentido, que quando o Ministério Público está como parte interessada, no caso, já que ele fez o recurso, ele estaria também sujeito às questões vinculadas às outras questões processuais. Eu não estou Inclusive de sustentando controle de privilégio, prazos, eu estou né? sustentando que o protocolo é uma formalidade Sim. e serve como meio de prova. Se existem outras formas de se provar que o ato foi praticado dentro do prazo, ele deve ser aproveitado. Eu acho Eu penso assim, que a única exceção a essa regra, para o caso dos advogados, é se obtiver o despacho judicial recebendo a inicial e determinando a autuação ou a citação, ou intimação, daí vai que ficar vale ao ato. Agora, a regra é o uso do protocolo judicial. Sim, claro. Tanto que hoje, por exemplo, no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, você não protocolizar, ele nem entra no sistema. Nem entra no sistema. Mas aí essa regra também vale para todo mundo. Ministério Público, Agora, para todo mundo. É geral. lá igualou. O processo digital é democrático por isso, tanto na divulgação da informação, quanto nas regras formais, que o próprio sistema é muito rígido nisso. Agora, na interpretação, não. É isso? Ele chegou no dia 15. O dia não importa, chegou no dia 15. E aí o processo, eu não estou entendendo a prova. Como é que prova que esse recurso estava dentro? Não Se me foi permite- só uma simples devolução de... Quer dizer, O ordenamento Chegou dos no- autos. Senhora o tribunal. presidente, se me permite uma intervenção, a ordem cronológica dos atos dentro do processo e a própria inserção da numeração das folhas e da certidão que atesta o recebimento dos autos do Ministério Público estão encadeadas de maneira a nos ter dúvida de que, quando os autos retornaram do Ministério Público, já retornaram com as peças, a petição que encaminha o recurso e as razões recursais. Eu penso que a prova suficiente da tempestividade, apesar de não ter submetido ao protocolo, que é a formalidade exigida em lei, mas que, como bem lembrou o doutor Álvaro, não é uma formalidade vazia, ela visa, sim, a produção de uma prova da tempestividade dos atos praticados. Divergência? Estou satisfeito. Satisfeito? Então vamos colher nos votos. Doutor Ribamar? Eu vou colher os Não, votos não, assim, não, em geral. Não, Vai ainda o não Ribamar? votei. o debate. Eu ainda não votei, sou o primeiro a votar e confesso que estou muito confuso com tudo que eu vi no processo eletrônico. O Ministério da Advocacia é tratado de uma forma e no processo físico o Ministério Público da Advocacia é tratado de uma forma diferenciada. E em virtude disso eu vou pedir vênia a todos e vou pedir vista dos autos para melhor análise. Consulta aos demais que aguardam. Aguardam. Lembrando que o doutor Ribamar, acho que, salvo engano, esse é o caso da dupla Gilson e Gelson. O doutor Ribamar é o relator dos autos Originários. contendo o recurso criminal e passou pela minha revisão hoje e eu já devolvi para aquele. Eu normalmente não sou muito formal, mas eu vou votar. Eu estou apto a votar, não vou aguardar o pedido de vista do doutor, não. Eu vou abrir uma divergência, porque eu acho que a Ministério Público e a Advocacia são iguais, têm o mesmo peso. Quando o Ministério Público é fiscal da lei é uma coisa, mas quando ele é parte, então ele tem que cumprir as mesmas formalidades que o advogado tem que cumprir. Então eu vou abrir a divergência com... Mas o Ministério Público aqui não é parte. Ele não é parte? Não. Tem parte no processo eleitoral, o Ministério Público é parte do processo eleitoral, ele é Quando sempre fiscal da lei. Quando ele está... Não, mas ele faz a ação, ele Não, é o não está concorrendo a mandato, não é filiado a partido político, não está disputando pleito, é sempre fiscal da lei. advogado também não. Sua tese naufraga nisso. Não, mas Mas ele representa mas é a parte. E o Não, Ministério esse- representa a sociedade.
O Ministério Público não é parte do processo eleitoral. Não, mas eu acho Aliás, que discute-se muito sobre eles licença são de equivalentes. partes do processo eleitoral. Há interessados, que não é nem partes. E o Ministério Público, nesse caso, sempre é o fiscal da lei. Exceto na seara criminal, quando ele representa o Estado. Aí pode-se inclinar o Ministério Público de ser parte. Não, Mas eu ouso discordar. fora disso, não. Eu ouso discordar, eu acho que como ele está manobrando a ação, e a outra parte seria a parte do advogado, o advogado seria criar uma disparidade de armas, então eu acho que as armas têm que ser as mesmas, se a exigência para um é protocolizar a peça, para outro também deve ser. Então eu voto para esse daí. Vossa Excelência votou para não conhecer dos embarques. Não, eu conheci dos embarques. Conheceu e improveu. Eu voto para conhecer e prover nessa parte de declarar intempestividade por ausência de protocolização da peça. Tá certo. Eu quero antecipar o voto também, senhora presidente. Quero entender bem o voto do relator. A discussão sobre o privilégio ou não do Ministério Público, se ele pode ou não fazer a juntada da petição por protocolo ou por outro meio de prova, não está no voto. Consta do voto? Não. Isso foi trazido oralmente aqui pelo doutor João Olinto. O voto de Vossa Isso que eu- Excelência é de que os documentos dos autos são suficientes São à comprovação da suficientes a tempestividade. comprovar Pela a própria ordem tempestividade do cronológica com recurso que do as Ministério peças e Público. demais documentos do processo vão se desenvolvendo. Esse é o voto. Exatamente. Acompanho o relator. Então, O problema é que uma peça, se o advogado não tivesse assinado, a peça já é considerada quase deserta, né? Agora, eu acho que nós estamos dando o devido respeito muito direito que a lei não deu. Então, eu acho que realmente a balança fica penso para um lado. Eu acho que talvez possamos estar partindo do pressuposto de que os serviços dos serventuários do cartório não são tão dignos de fé quanto a certidão que a máquina emite. Nesse caso específico, me parece extremo de dúvidas que há uma certidão do serventuário declarando que recebeu o processo naquela data. E o documento que antecede é o próprio recurso, que data do mesmo dia do recebimento. Eu concordo A prova, com isso. para mim, é suficiente. Concordo com a posição do Não, mas eu Ministério Público concordo Eleitoral com nesse isso. caso. Se o desembargador tivesse falado para mim que se fosse o advogado ele agiria da mesma maneira. Ele falou que não, que ele agiria de outra maneira. Que o advogado teria que protocolizar a peça, mesmo provando. No dia que o senhor tiver um gabinete dentro do fórum, aí eu vou tratar o senhor de uma forma diferenciada. Tá perto, tá chegando lá. Mas não é isso, não é o caso. 2, 3, as partes são milhares por milhares de advogados em todo o Brasil. Como é que se afere prazo? O Ministério Público é o órgão do Estado. O Ministério Público também goza de fé pública, assim como o magistrado tem suas prerrogativas. Está vinculado aos prazos, mas tem direito à intimação pessoal e a de fazer a juntada das suas peças e despachar ou fazer as suas promoções mediante cotas dos autos. Concordo demais com Vossa Excelência. Só não concordo nas formalidades que se obriga um e o outro não. A intimação pessoal, ótimo. O prazo estendido, ótimo. Agora, a formalidade, se vai para um, vai para outro. Bem, ó, É, tem decisões que agradam as duas correntes. Tem os mais radicais que passam até no Ministério Público quando acontece isso. me desculpe À vista- atravessar a ordem. à vista ao doutor Ribamar. Vossa Excelência é então, muito impetuoso, sempre tem uma ansiedade para... Perdoe por isso, né? São dois, Vossa Excelência e o doutor Ribamar também, às vezes, vão ficando uma ânsia tão grande de... Hoje ele acertou na ordem, o senhor não falou. Hoje, Foi, o não. jornalista Hoje eu já fiz um elogio para ele, vou fazer outro. Pediu vista na hora certinha. Igual um relógio suíço. O doutor Ribamar está ficando altamente técnico e disciplinado. Então, vamos para o feito administrativo, item 8. Processo administrativo 142 de 91,
de Pedro Afonso, onde é requerente o juiz da 23ª Zona, interessada Cosmarri da Luz Silva. Relator, doutor João Lindo. Ah, tá certo. Presidente, isso é um processo de Pedro Afonso, onde o juiz requisitou essa funcionária e tudo confere, o Ministério Público Favorável. pugnou pelo deferimento também, e eu, da mesma maneira, estou deferindo com a seguinte ementa: processo administrativo, requisição, servidora pública municipal, princípio constitucional da impessoalidade, correlação, deferimento. Seguindo, inclusive, a linha do nobre juiz Zacarias, quando ele fala que o próprio concurso já certificou a impessoalidade. Então, qualquer funcionário que seja requisitado já está coberto por esse manto, e nessa esteira eu deferi, e é como eu voto, Excelência. Alguma divergência? Não? Não, só Unânime. Não tendo mais feitos, está encerrado. Obrigada. Só ficou brigando.